Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Késia, vamos falar a respeito de algo que você está passando agora, eu também, Késia também está, que são as fases da vida. Falar em ciências é falar na vida, nas suas diversas possibilidades, não só a vida humana, mas também a vida dos animais, a vida dos vegetais, a vida no universo. Então, acho que vocês se recordam bem, esse ano, no nosso primeiro bimestre, nós estudamos a respeito de uma ciência que é fundamental, que é a astronomia. E tem gente que pensa, ai, mas isso é muito distante, isso não faz parte da minha vida. E eu convenci vocês que isso não é verdade. Para a gente agora estar tendo aula dessa forma que a gente está tendo, através de aparelhos, seja a TV, um tablet, um celular, um computador, isso se dá através da astronomia. É preciso que haja satélites no espaço, que estão lançando esses sinais para que cheguem até a gente, tá? Então, falar a respeito da astronomia é falar que invenções como um aparelho de radioterapia, que ajuda a curar doenças bem sérias, se dão através de estudos dentro da astronomia, tá, gente? E aí, no nosso segundo bimestre, nós tínhamos visto a vida fora do planeta, no universo, e no segundo bimestre nós vemos a vida dentro do nosso planeta. Então, a gente se dedicou a estudar o meio ambiente, a estudar a água, a terra, o solo, o ar, né? E agora, nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar a vida humana, certo? Se você perdeu alguma aula, ou quer rever algum assunto, ou quer aprofundar, você pode entrar aqui no nosso canal de YouTube, do Educa Recife, e escreve no buscador EJA Ciências. E aí vão aparecer todas as aulas que fizemos, não só esse ano, também do ano passado, tá, gente? Então, vamos juntos e juntas para mais esse semestre com esse objetivo de melhorar cada vez mais a educação dos nossos estudantes. Então, é um prazer muito grande estar aqui, fazer parte desse projeto, junto com meus colegas da escola. A gente tem esse objetivo em comum, poder cada vez mais aprimorar o ensino aqui na Prefeitura do Recife. Então, hoje, falando das fases da vida, eu trago para vocês uma frase do nosso poeta Miró da Muribeca, que passou por uma nova fase. Ele faleceu recentemente, mas está bem aqui vivo no coração da gente, né? E aí o Miró traz essa poesia, que eu peguei só um trechinho dela, que diz assim: as pessoas estão passando para mais uma segunda-feira. Eu sentado no banco da praça, ainda sou domingo. Então, a gente pode refletir dessa poesia, ele falando a respeito disso do tempo. Que as pessoas estão vivendo um outro tempo, mas ele internamente, no coração dele, ele ainda está em um outro dia, que no caso é no domingo. Então, que a gente possa cada vez mais aproveitar a beleza que há no dia a dia e a fase em que a gente está vivendo, tá? Porque tudo na vida são ciclos, são fases. E hoje a gente vai ver um pouco mais a respeito delas. Então, na nossa aula passada, aproveitando esse mês de agosto, a gente vendo essas questões da paternidade, trouxe para vocês um tema falando a respeito da saúde do homem, tá, gente? Então, mesmo eu não sendo homem, tem homens bem importantes na minha vida, desde a minha família, amigos e amigas, colegas de trabalho, né? Então, a gente falar dessa saúde masculina, eu peguei as informações da Organização Mundial da Saúde e do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Ah, e também do IBGE. E essas informações, gente, estão muito, muito sérias, falando a respeito da saúde do homem. Então, mesmo eu não sendo homem, quero assim alertar vocês, estudantes, que estão assistindo, nossos alunos ou alguns professores, para ter esse cuidado melhor com você, com o seu corpo, com sua saúde, né? E você, que é mulher, poder incentivar esses homens, né? Porque a gente quer que eles vivam bem, vivam com saúde. E a gente tinha visto na aula passada a respeito de saúde mental masculina. Foi especificamente a saúde mental. Por quê? Vejam que dado assustador, tá? A taxa de suicídio é maior no sexo masculino. A média global é de 15 homens para 8 mulheres por 100 mil habitantes. Um dos principais motivos é que eles apresentam grande resistência em buscar ajuda psicológica e conversar sobre os próprios sentimentos. Vejam a seriedade disso. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil ainda é maior. Aqui no Brasil, de cada 10 suicídios,
7 é de homens. E o suicídio é um tema que às vezes assim é assustador, as pessoas não querem falar dele. É como dizer assim, é um tabu, é algo que a gente sabe que existe, mas que não fala. Mas, gente, é importante falar em saúde mental. A gente não pode dizer que o nosso corpo tem saúde se a nossa mente não tem. É uma união. A gente não é somente o corpo físico, a gente também são as condições sociais, a gente também é a segurança pública, né? A gente também é a saúde mental, a saúde emocional. Então, não deixem de procurar ajuda. Há ajuda adequada, há ajuda gratuita, certo? E a gente poder cada vez mais desmistificar esse tema. Porque qualquer pessoa, qualquer uma, pode acontecer de adoecer, tá, gente? E às vezes não tem nem motivo mais visível, mas a pessoa adoece porque adoece. Então, da mesma forma que adoeceu, pode voltar a ter saúde. Então, vamos falar cada vez mais em saúde mental, certo? Então, vamos lá. A gente pode pensar que a vida, não só a minha, a sua, todos os seres humanos, a vida ela tem ciclos, certo? Todos os seres vivos passam por 2 etapas da vida. O nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela se encerra. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como qualidade de vida, questões sociais, econômicas e sanitárias. Então, vejam só, vamos prestar bem atenção nisso, tá? A gente falar de tempo de vida é falar, por exemplo, que a classe social importa. Se a pessoa nasceu de uma classe social que ela vai ter condições de ter uma boa alimentação, de ter cuidados médicos, cuidados odontológicos, porque várias doenças se dão por conta da saúde bucal, viu, pessoal? Vejam só. Um ambiente que possa ajudar na sua saúde mental, um ambiente que a pessoa tenha condições sanitárias, essa pessoa tem mais possibilidade de viver mais tempo e de viver com mais saúde do que uma pessoa que, por exemplo, não tenha água encanada na sua casa. Aí a pessoa tem que andar muito para buscar água, essa água às vezes não está limpa, certo? Então, a gente falar em saúde é falar também em políticas públicas. A política ela faz parte do dia a dia. Então, de que as pessoas tenham cada vez mais acesso a serviços de saneamento básico, a serviço de limpeza urbana. Vamos parar para pensar, se você mora num local que não tem uma coleta de lixo adequada, você pode muitas vezes ter várias doenças que estão referidas àquilo, que vão ter vários insetos, que vão ter problemas na rede de esgoto, diferente de uma pessoa que mora em um bairro que tem limpeza urbana, que tem água encanada. Então, falar em qualidade de vida, falar em tempo de vida, é falar em questão política, falar em questão higiênica, é falar em questão sanitária, viu, gente? Está tudo bem interligado. Vamos prestar bem atenção nisso. Ainda mais porque esse ano a gente tem uma coisa muito importante que são as eleições. Então, que a gente possa escolher candidatos e candidatas que estejam fazendo trabalhos sérios, que existem esses. Se você pesquisar, você vai achar. E que tenham o objetivo desse cuidado com a sua comunidade. Não adianta você escolher uma pessoa que essa pessoa não vai estar observando o que é que a sua comunidade precisa. Se precisa de transporte urbano com mais regularidade, se precisa de saneamento. Vamos prestar atenção que isso também faz parte de qualidade de vida, tá? Então, vamos lá. Um primeiro cuidado que a gente pode falar é ter com quem está gerando. Então, a gente falar a respeito desse ciclo da vida é dizer que em algum momento você e eu estivemos no ventre da nossa mãe. Então, gente, voltamos ao tema, ó, políticas públicas específicas. Se você mora num local em que tem um sistema de saúde fortalecido, em que aquela gestante vai poder fazer um pré-natal com o cuidado, o respeito com que ela merece, isso vai ser importante não apenas para a saúde da gestante, mas também do feto. Então, esse primeiro cuidado com a vida é um cuidado com a gestante, é um cuidado de acompanhamento dessa gravidez, é um cuidado para que você tenha um parto o mais humanizado o possível. E para isso, a gente volta o quê? Para o nosso Sistema Único de Saúde. Vários países não têm o Sistema Único de Saúde. Então, muitas mulheres, as mais pobres, então, não têm condições de fazer um pré-natal, de ter esse cuidado com a saúde dela e da criança. Então, essa primeira fase da vida, que está sendo gerado no ventre dessa mulher, a gente precisa cuidar
da mulher. Cuidando bem da mulher, o feto vai nascer com mais saúde e no tempo adequado, tá, gente? E aí a fase seguinte é a infância, que todos nós passamos por ela, né? Felizmente. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Então, é uma fase de grandes transformações, né? Uma criança de 1 ano é bem diferente de uma criança de 8 anos. Então, pela Organização Mundial da Saúde, é fundamental que essa primeira fase seja bem assistida, bem cuidada, com vacinas adequadas, com alimentação adequada, com higiene, porque essa fase ela vai ser super importante para as que vêm depois, tá? É comprovado que se tiver uma série de desnutrição na infância, mesmo que na fase adulta a gente vá atrás para correr, para poder organizar o corpo, né? Não consegue mais ter suprir esse déficit que foi feito. E no final da infância a gente passa por uma transição para entrar na adolescência. Essa transição é a puberdade, tá, gente? E aí a fase seguinte é a adolescência, e é uma fase de grande transformação social e física. Então, essa fase ela é fundamental porque, além das questões sociais que vão mudando, também tem as questões hormonais. Nas meninas, uma coisa muito forte que vai ser fundamental para a reprodução humana mais à frente é a menarca, que é a primeira menstruação, tá? Então, pela OMS, a adolescência vai dos 11 até os 20 anos de idade, certo, gente? E para os meninos, vai ser uma mudança mesmo em todo o órgão genital e também em toda a transformação que se tem no corpo, tanto dos meninos quanto das meninas, tá? E aí, passando a adolescência, chegamos na vida adulta. Essa fase ela já dura um pouco mais. E é um momento de grandes relações sociais, culturais e econômicas. Então, geralmente, nessa fase da vida adulta, é que a gente vai ter uma independência maior. Vai conseguir ter um emprego, começar relações sociais, e aí começar uma família. Claro que voltamos à questão econômica. Pessoas de famílias mais pobres, às vezes, não têm essa oportunidade. Começa a trabalhar bem mais cedo. Às vezes tem que deixar a escola para poder trabalhar, né? O ideal seria a gente ter uma infância e adolescência resguardada desses cuidados e ter essa questão econômica levada para a vida adulta. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Bem importante também falar aqui a respeito da vida adulta, numa questão biológica, numa questão do corpo, é que várias daquelas vacinas que a gente tomou na primeira infância até os 5 anos de idade, muitas delas têm vencimento em 10 anos, viu, gente? Então, na vida adulta, essas vacinas já se venceram, como, por exemplo, a vacina contra a hepatite, contra a tuberculose. Então, se você não renovou, vá até um posto de saúde e renove suas vacinas, certo? Para evitar várias doenças, viu, pessoal? E aí chegamos ao envelhecimento, certo? A OMS afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75, já que muitas das pessoas de 60, 65 anos de hoje continuam ativas no mercado de trabalho e com boa qualidade e expectativa de vida. Então, cada vez mais, aqui no Brasil, a gente está envelhecendo. Pelo IBGE, a gente está vivendo cada vez mais, justamente por ter cuidados médicos adequados, ter acesso à alimentação. Então, de que a gente possa ter hábitos da vida para ter uma velhice mais saudável. Porque todos nós vamos envelhecer. Tomara, estou torcendo por isso, tá? Então, ter esses cuidados do corpo e também da cidade para com as pessoas. E aí, falando nesses ciclos, a gente não pode deixar de falar da morte, né, gente? Que ela faz parte de um ciclo, ela faz parte da vida. E a única certeza que a gente tem, né, de que nós vamos morrer. E aí, a fé de cada pessoa, a crença é que vai dizer o que vai ser essa vida após a morte, se ela existe, se ela não existe. Mas assim como houve o nascimento, e é uma fase, a morte também faz parte desse ciclo e é outra fase, tá? E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer uma produção artística em sala de aula com seu professor ou professora, falando a respeito de uma fase da vida. Escolha alguma fase da vida que aconteceu algo muito importante para você. Pode ser na sua infância, isso vai ser pessoal. Pode ser sua vida adulta. E vocês podem fazer um cartaz, podem fazer essa produção individual, com desenhos, com colagem, e falem a respeito dela, do porquê essa fase da vida foi tão importante para você, tá? Então, um abraço, continue se cuidando.